1 Pedro 4,11, olha o que Pedro diz aí na parte A do versículo. Pedro diz que devemos falar os oráculos de Deus, ou seja, devemos falar de acordo com as Escrituras. Irmãos, não é o que a gente pensa, não é o que a gente acha, não é a nossa opinião, é o que a palavra de Deus diz. É aquele slogan da reforma, né? Daqueles 5 solas. Sola Escritura, somente a Bíblia. A Bíblia para nós cristãos é a nossa única regra de fé e prática. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é a minha opinião, não é o que você pensa, não é o que você acha, não é a sua opinião, é a palavra de Deus. É ela que tem que prevalecer. Pedro diz, olha, vocês devem falar segundo os oráculos de Deus. É claro que no versículo 11 aqui a gente vê 2 tipos de ministério, o ministério da palavra e o ministério de servir as pessoas, o cotidiano, o ministério prático. Então a primeira coisa que Pedro diz, vocês devem falar sempre segundo os oráculos de Deus. Falem de acordo com o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Eu não quero saber a sua opinião, não quero saber o que você pensa, o que você acha. Eu quero saber o que a Bíblia diz sobre esse tema, sobre esse assunto. E para mim, para você, para nós cristãos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E a gente vive um tempo, irmãos, que as pessoas estão se tornando politicamente corretas. As pessoas querem agradar gregos e troianos. Pastor, nesse assunto eu não posso tocar. Mas por quê? Não, pastor, porque senão eu perco meu amigo, perco a minha amiga. Mas o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? E a gente tem que ter muito cuidado hoje com o que a gente fala também, né? Porque a gente vive um tempo de muito mimimi, um tempo de uma geração assim, bem... tudo que você tem que falar, você tem que pensar, repensar, porque é um período de inversão de valores. O certo virou errado, o errado virou certo. Um dia uma pessoa chegou em mim, pastor, o que o senhor acha de ideologia de gênero? E eu dei minha posição, disse o que a Bíblia diz sobre esse assunto. A pessoa, pastor, mas o senhor está ultrapassado, o senhor está fora de moda, o contexto é outro. Eu falei, mas a Bíblia é a mesma. O que era pecado ainda continua sendo pecado. Pecado é pecado em qualquer lugar do mundo. Não matarás, em qualquer lugar do mundo. Não furtarás, em qualquer lugar do mundo. Não adulterarás, em qualquer lugar do mundo. Isso não muda. É claro que a gente tem que amar as pessoas com amor incondicional. Mas a gente tem o dever de dizer, eu não concordo com a sua prática, com a sua atitude. Te amo com amor incondicional. Mas não concordo com a sua prática, condeno a sua prática. Isso se aplica a tudo que vai contra os princípios de Deus. Tudo. O cristão deve sempre falar segundo os oráculos de Deus. A gente não pode ser politicamente correto. Ah, pastor, mas a gente não pode querer agradar gregos, troianos, ingleses e franceses. A gente tem que falar de acordo com a palavra de Deus. É ela que tem que prevalecer. No final, tem que prevalecer o que está escrito aqui. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? E se estiver errado, tenha humildade de dizer, eu estou equivocado. Irmãos, quem me conhece sabe disso. Eu já mudei em muitos pontos, porque fui convencido que estava errado. Isso chama-se humildade. É reconhecer, não, eu estou convencido de que a Bíblia diz sobre esse tema isso, e eu preciso fazer do jeito que está aqui, não é do jeito que eu penso, que eu acho. Pastor, mas a cultura é outra, o contexto é outro, mas a Bíblia é a mesma, o princípio é o mesmo. Pode ter mudado o contexto, a cultura pode ser diferente, mas a Bíblia é a mesma, é a palavra de Deus. Fiquemos com a palavra, irmãos. É isso que Pedro está dizendo.